Resident Evil, Livro 5, Nemesis, S. G. Perry. Prólogo. Carlos tinha acabado de desligar o chuveiro quando o telefone tocou. Ele enrolou a toalha na cintura e correu pela bagunçada sala de estar. Com tanta pressa em atender ao telefone, quase tropeçou numa caixa de livros ainda fechada. Ele ainda não teve tempo de achar uma secretária eletrônica desde que mudou para a cidade, e apenas a nova base tinha seu número. Não valeria a pena perder nenhuma ligação, principalmente por ser a Umbrella que pagava suas contas. Ele puxou o gancho com a mão ensopada e tentou não parecer sem fôlego. Alô? Carlos, aqui é Mitch Hirami. Inconscientemente, Carlos ergueu um pouco sua postura, ainda segurando a úmida toalha. Sim, senhor. Hirami era seu líder de esquadrão. Carlos só encontrou umas 2 vezes. Pouco tempo para ter uma sólida leitura dele, mas parecia competente bastante, tal como os outros caras do esquadrão. Competente se não for apenas fachada. Como Carlos, ninguém falava muito sobre o passado. Apesar de saber que Hirami esteve envolvido em contrabando de armas na América do Sul alguns anos atrás, antes de ter começado a trabalhar para a Umbrella. Parecia que todos que conheciam na UBCS tinham 1 ou 2 segredos, a maioria envolvendo atividades não necessariamente legais. Ordens acabaram de chegar sobre uma situação em andamento. Estamos convocando todos o mais rápido possível. Você tem 1 hora para se apresentar e partiremos em 2. Isso será às 15 horas. Compreende? Sim. Sim, senhor. Carlos é fluente em inglês há anos, mas ainda estava se acostumando a falar integralmente. Alguma informação sobre o tipo de situação, senhor? Negativo. Você será informado junto com o resto de nós assim que chegar. O tom de voz de Hirami sugeria que tinha mais a dizer. Carlos esperou, começando a sentir frio com a água secando em seu corpo. Disse tratar de algum vazamento químico, Hirami disse, e Carlos pensou ter ouvido um pouco de insegurança em sua voz. Algo está fazendo as pessoas... fazendo-as agir diferente. Carlos franziu. Diferente como? Hirami suspirou. Você não é pago para fazer perguntas, Oliveira, certo? Agora você sabe tanto quanto eu. Apenas venha pra cá. Sim, senhor. Carlos disse, mas Hirami já tinha desligado. Carlos colocou o telefone no gancho, incerto se deveria sentir-se animado ou preocupado com a sua primeira missão na UBCS, a famosa Umbrella Corporation. Um impressionante título para um grupo de ex-mercenários e ex-militares, a maioria com experiência em combate e passados obscuros. O alistador em Honduras disse que seriam chamados para lidar com situações em que a Umbrella precisasse de uma ação rápida e agressiva, e dentro da lei. Depois de 3 anos lutando em pequenas guerras particulares entre gangues rivais e revolucionárias, a promessa de um emprego de verdade e com um excelente salário foi como uma prece atendida. Bom demais para ser verdade, foi o que eu pensei. E se eu descobrir que estava certo? Carlos balançou a cabeça. Ele não descobriria nada se ficasse parado enrolado numa toalha. Mesmo assim, não deve ser pior do que se atirar em uma floresta desconhecida como um bando de pendejos drogados, imaginando se ouviria a bala que o acertaria. Ele tinha 1 hora e levava 20 minutos a pé até a base. Ele virou-se para o quarto, de repente determinado a chegar lá mais cedo, para ver se conseguia tirar mais alguma coisa de Hirami. Ele já conseguia sentir a quente e nervosa adrenalina em sua barriga, uma sensação com a qual crescera e conhecia melhor do que qualquer outra. Metade antecipação, metade excitação e uma alta dose de medo. Carlos sorriu, enquanto tirava a toalha, impressionado consigo. Ele tinha passado muito tempo na selva. Agora ele estava nos Estados Unidos, trabalhando para uma legítima companhia farmacêutica. Não há nada para temer, certo? Nada.
Ele disse e, ainda sorrindo, foi procurar as suas roupas. Final de setembro nos limites da cidade grande, e era um dia ensolarado, mas Carlos já sentia os primeiros suspiros de outono enquanto se apresentava para a base. Um tipo de ar ficando menos denso, folhas começando a cair dos galhos acima. Não que houvesse muitas árvores. Seu apartamento ficava em volta de uma grande área industrial. Algumas fábricas sombrias, terrenos cercados com gramas alta, acres cheios de galpões para depósitos. A base da Umbrella era, na verdade, um galpão reformado num terreno pertencente à corporação, circundado por um moderno complexo portuário, completo com docas de carregamento e heliporto, bem estruturado. Apesar de Carlos imaginar por que foi construído numa área tão decadente, eles podiam bancar coisa melhor. Carlos checou o relógio enquanto subia a rua Everett e passou a andar mais rápido. Ele não estava atrasado, mas ainda queria chegar antes da reunião, ver o que os outros estavam comentando. Hirami disse que todos estavam sendo convocados, 4 pelotões, 3 esquadrões de 10 em cada pelotão, 120 pessoas no total. Carlos era soldado do esquadrão A do pelotão D. Ridículo como essas coisas eram planejadas, mas ele achava melhor ser necessário ter todos à vista. Alguém deve saber de algo. Ele virou à direita, onde a Everett cruzava com outra rua, seus pensamentos viajando, vagamente curioso para saber onde iriam, quando um homem saiu de um beco alguns metros à sua frente. Um estranho bem vestido sorrindo largamente. Ele ficou lá parado, de mãos enfiadas nos bolsos de seu sobretudo, aparentemente esperando Carlos alcançá-lo. Carlos manteve suas expressões cuidadosamente neutras, estudando o homem com cautela. Alto, magro, cabelos e olhos escuros, definitivamente caucasiano, na faixa dos 40 anos, e sorrindo como se quisesse contar uma piada excepcionalmente engraçada. Carlos preparou-se para ultrapassá-lo, lembrando-se de quantos malucos viviam numa cidade de médio porte, o inevitável risco da vida urbana. Ele provavelmente quer me contar sobre os alienígenas monitorando suas ondas cerebrais, ou talvez contar alguma teoria da conspiração. Carlos Oliveira? O homem perguntou, mais uma afirmação do que uma pergunta. Carlos parou, seu corpo inteiro tensionado, instintivamente derrubando a mão para onde guardava a arma. Só que ele não carregava uma desde que cruzou a fronteira. Como se sentisse a preocupação que causou, o estranho recuou um pouco, erguendo as mãos para o alto. Ele parecia impressionado, mas não especialmente ameaçador. Quem pergunta? Carlos perguntou. E como ele sabe meu nome? Meu nome é Trent, Sr. Oliveira. Ele disse, seu escuro olhar brilhando como uma alegria mal contida. E eu tenho algumas informações para você.